Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Minutos de Consciência. E o tema de hoje da nossa conversa é crença, o que é e como funciona. Meu nome é Patrícia, eu sou terapeuta e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E o meu objetivo nesse bate-papo com vocês é trazer algumas informações para que vocês possam ampliar a forma como vocês olham para tudo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem e a maneira que vocês agem no dia a dia de vocês. Esse é o meu maior objetivo. E se isso pelo menos chegar a uma pessoa que comece a ter mais clareza de como ela está se comportando, como ela está pensando e agindo, eu realmente já me sinto muito feliz. Bom, então vamos lá. O que é uma crença? Crença é algo em que tu acredita. Tu tem como uma verdade absoluta na tua vida. E a maioria das crenças que a gente tem, elas se desenvolveram lá na infância. No momento em que a gente ouvia os nossos pais falarem coisas, porque assim, vamos do início. Quando nós somos pequenos, a nossa parte cognitiva, racional, analítica da nossa mente, ela ainda está em desenvolvimento. Então nós somos como esponjas, a gente absorve tudo aquilo que a gente está vendo, ouvindo e vivenciando na nossa vida. Então, nossos pais são nossa referência. Então, coisas que os nossos pais dizem continuamente e que a gente observa na vida da gente acabam se tornando crenças, ou seja, a gente acredita naquilo. Por exemplo, eu cresci muito ouvindo meu pai dizer que dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro dele não era capim. O que ele queria dizer com isso? Que o dinheiro era escasso, que era pouco e que ele tinha que trabalhar muito para ter algum dinheiro. E eu via isso na minha realidade, né? Tu quer uma boneca, tu tem que esperar, ou a boneca é muito cara, né? Não cabia no orçamento. Então, aquilo que o meu pai falava e aquilo que eu observava na nossa vida, é como se eu olhasse e dissesse: é verdade. O dinheiro não dá em árvore. Dinheiro, né, como capim, ou seja, não é uma coisa fácil que brota, né, em abundância, em grande quantidade. E no momento em que eu ouço aquilo e que eu vejo na minha vida como realmente aquilo, né, não é assim tão fácil de ter, eu crio uma crença no meu subconsciente, eu crio uma verdade na minha mente que dinheiro é algo difícil de ter, por exemplo. E quando a gente cresce, aquilo se tornou uma verdade lá quando nós éramos pequenos. Então, quando a gente cresce, a gente não tem, nem lembra que gravou isso no subconsciente. É a mesma coisa quando a gente é pequeno. Gente, quem lembra como era difícil aprender a dar aquele top no tênis? Ou então aprender a ver as horas num relógio de ponteiro. Eu me lembro disso. E parecia algo tão difícil, ainda mais que eu sou canhota, né? Então, o meu top no tênis era pelo lado diferente, né, da maioria das pessoas. Então, aquilo parecia uma coisa tão difícil, tão difícil. E hoje eu não preciso nem pensar para amarrar um cadarço, né? Simplesmente é automático. Assim como é automático eu olhar para um relógio de ponteiro, eu sei a hora. Por quê? Porque aquilo já, de tanto eu treinar, né? Aquilo já ficou na minha mente gravado. Então hoje eu não preciso pensar para fazer essas coisas. Amarrar um tênis, olhar para o relógio e ver que horas eram. Então isso acontece com a nossa crença. Porque não era uma vez, duas vezes que eu ouvi o meu pai falar, era sempre. Principalmente quando a gente queria alguma coisa, né? Meu dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. Então criou-se aquela crença.
Hoje, eu adulta, eu não paro para pensar nessas coisas, né? Que nem como eu não paro para pensar em como eu amarro o tênis. Mas, se eu não me dou conta, toda a minha realidade, ela se projeta na minha vida a partir deste ponto de vista de que é difícil ter dinheiro. Dinheiro é algo que tu tem que batalhar muito para ter. Entendem o que eu quero dizer? E isso é só um exemplo, gente. Então, lá na nossa infância, tudo aquilo que a gente ouvia repetidamente, 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 nossos pais falarem, depois professores e assim por diante, as pessoas que eram assim referência na nossa vida, a gente colocou para dentro, armazenou lá no nosso subconsciente. E essas crenças estão todas lá. Só que hoje, no dia a dia da nossa vida, a gente não para pensar nelas. Mas estas crenças, ou seja, isso como a gente gravou como verdades absolutas, são as coisas que a gente projeta na nossa vida e que a gente tem as experiências. Então, se eu não olho para esta minha crença de que eu preciso dar duro para ter dinheiro, eu vou criar uma realidade onde eu tenho que trabalhar muito daqui a pouco em 2 empregos, ou, sabe, fazer das tripas ao coração para eu conseguir ter grana. Então, o que eu quero dizer com isso é: comecem a se observar, comecem a perceber de que forma vocês projetam a realidade de vocês, porque a gente projeta a nossa realidade em cima destas crenças, dessas verdades absolutas que a gente tem. Então a gente vai vivenciando as experiências. Outra crença que eu me lembro que eu ouvia muito nesse caso era a minha avó, que falava para minha mãe, que era referente a relacionamento amoroso. A minha avó dizia para minha mãe o seguinte: ruim sem ele, não, perdão, ruim com ele, pior sem ele. No caso, ele, o marido, né? Então, tipo assim, é ruim estar com esse marido? É ruim, mas é pior ainda se tu estiver sozinha. E aí, o que significava isso para minha mãe, né? Que paciência, ela tinha que aguentar, porque antes ela ter um marido que não era tão bom assim para ela, mas pelo menos ela não estava sozinha com filhos, do que ela, sei lá, encarar uma separação, um divórcio e viver a vida dela. Entende, gente? A gente ouviu muita coisa quando era pequena, mas essa de relacionamento, eu confesso para vocês que eu não comprei isso, né? A do dinheiro, sim. A do dinheiro, eu preciso me policiar bastante para eu, né, ressignificar ela. Porque hoje a minha mente já está formada, o meu cognitivo, o meu racional, o meu analítico já está formado da minha mente. Então eu posso olhar para essa crença e dizer: não, só um pouquinho. O universo é abundante, há abundância em tudo que é lugar. Então, sim, eu posso ter abundância na minha vida, sim, eu posso fazer com que o dinheiro venha de forma fácil e fluida na minha vida. Então, quando tu descobre que crença que tu tem que te limita, e é por isso que vocês já devem ter ouvido, né, a gente falar de crenças limitantes, tu consegue olhar com um outro olhar para ela. E aí tu ressignifica ela, porque hoje tu tem condições de pensar, de analisar e de verificar isso. Mas cuidado, gente, se vocês olham para uma crença e olham para a realidade que tu vive, ela vai, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Ela vai te confirmar que aquela crença é real.
né? Porque daqui a pouco, se eu começo a manter essa ideia de que, pô, é difícil ter dinheiro, e eu começo a vibrar nisso e começo a ter pensamentos a respeito disso, a realidade que eu vou criar, ela vai me mostrar como uma comprovação de que, viu? Realmente é difícil. E não, gente, a realidade que eu experimento, ela vem para mim a partir de crenças e de pensamentos que eu tenho. Lembra lá no primeiro episódio eu falei, né, da sintonia do rádio. Então, se eu vibro nessa frequência de escassez, de dificuldade, eu projeto para fora uma energia de escassez e dificuldade, e o universo maravilhoso, né, que trabalha com vibração, ele encontra a vibração que está na mesma frequência que eu estou e me entrega uma realidade de escassez e dificuldade. Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo isso, opa, que pensamento, que crença que eu estou alimentando como uma verdade absoluta na minha vida que me impede de mudar essa realidade. Entendeu como funciona? Então, por isso que eu digo que tudo começa com a gente, com aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente vibra. Então, aqui hoje, no Minutos de Consciência, eu quero trazer isso para vocês. Comecem a perceber quais são as falas que tu tem, o que tu acredita como verdade absoluta para ti em termos de relacionamento, em termos de profissão, em termos de dinheiro, em termos de saúde. Porque é isso que tu estás jogando para fora, né? Tu tá emanando essa vibração e tu tá atraindo isso de volta. E outra coisa que a gente faz muito e não se dá conta, por exemplo, se tu conversa com uma outra pessoa que tem uma ideia diferente da tua a respeito do mesmo assunto, muitas vezes a gente quer discutir, a gente quer impor a nossa verdade. Só que, gente, a nossa verdade, ela é verdade pra gente, não verdade para o outro. Então não adianta tu querer discutir, argumentar, brigar, porque tu só enxerga as coisas a partir do que tu tem gravado. Lembra no outro episódio também que eu falei do copo que tá pela metade? Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio. Entendeu o porquê disso? Porque ele foi criado e ouviu dos pais uma outra realidade. Então a verdade dele é diferente. Então ele olha para uma mesma situação que tu e ele tem uma outra opinião formada. Porque ele tem outras crenças armazenadas como verdades absolutas na vida deles. Entendeu, galera? Então, começa a olhar no que tu acredita, como tu vê as coisas, e quando tu encontrar alguém que tem uma opinião diferente da tua, não discute, aproveita isso para parar e pensar: olha, essa pessoa pensa diferente de mim. Tanto ela pode pensar diferente de ti para melhor do que tu ou para pior do que tu. Então, usa o outro também para pensar: essa pessoa tem uma determinada ideia sobre isso. Como que eu acredito? Como que eu olho para isso? Entende, pessoal? A questão toda é trazer atenção para nós, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente acredita como uma verdade, para a maneira como a gente age e para tudo que a gente atrai na nossa vida. Então, para aqueles minutinhos, dá aquela respirada, começa a te observar, porque é na observação que tu começa a perceber as tuas crenças. E assim como quando tu era pequena tu ouviu muitas vezes os teus pais repetirem, é o que tu precisa fazer agora. Se tu quer mudar alguma crença, tu precisa exercitar uma nova forma de olhar para aquilo. Com repetição, galera. Não é assim tu falar uma vez e mudou, não. Tu tem que estar constantemente afirmando, ou seja, o universo é abundante, há abundância em tudo que eu vejo. O universo é abundante, há abundância em tudo que eu vejo.
Há diversas espécies de animais, há diversas espécies de plantas, né. Começa a olhar para o que tu tem, por exemplo, que nem crença de dinheiro, né. Então eu olho para o meu guarda-roupa, uau, eu tenho abundância de roupa, eu tenho abundância de acessório, eu tenho abundância de sapato, eu tenho abundância de batom, sabe. Então tu começa a treinar o teu olhar para ver todas as abundâncias e tudo que tu tem na tua vida de bom, para tu ressignificar o modo como tu pensava, entendeu? E é através da repetição, gente. É repetir de uma forma diferente esta nova verdade para ti, para que ela passe a ser tão natural, tão automática, que ela seja a tua nova verdade. E a partir desta nova verdade, tu tá vibrando numa outra frequência, e quando tu vibra nesta outra frequência, tu vai atrair outras pessoas, outras situações e outras experiências para tua vida. É assim que a gente muda as crenças que a gente tem. Bom, então hoje é por aqui, eu juro que eu tento fazer episódios de 10 minutos, mas quando eu vejo sempre passa. Mas o importante é que fique claro para vocês, aqui nesses minutos de consciência, essas ideias que eu trago, para que vocês comecem a modificar a forma que vocês pensam, se comportam e atraem as coisas na vida de vocês. Porque o poder é de vocês, gente. Só vocês têm o poder de mudar tudo que vocês atraem para a vida de vocês. Não depende de mais ninguém. Não está fora de vocês qualquer coisa. Está tudo dentro. Basta começar a se auto-observar, ter autorresponsabilidade pela forma que vocês pensam, naquilo que vocês focam, naquilo que vocês querem para a vida de vocês. E se vocês quiserem trazer algum tema para a gente conversar aqui nesse bate-papo, deixa a tua sugestão lá no YouTube, no meu, hã, no meu Instagram. Também esses sons eu coloco esses áudios tudo lá no SoundCloud. Então vocês têm como me achar nas redes sociais. Me encontra, sugere e vamos conversar para que cada vez mais a gente amplie a nossa consciência, tenha uma visão mais expandida das coisas e assim gradativamente a gente começa a mudar as coisas que a gente acha que não estão legais para nós, para atrair uma nova realidade. É isso que eu desejo a todos vocês. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.